E se aquela que a gente acha que é a nossa maior fraqueza fosse, na verdade, a nossa maior força? É isso que a gente vai explorar agora, mergulhando na pesquisa transformadora da Brené Brown, para entender como a vulnerabilidade, que tanta gente evita, pode ser o verdadeiro caminho para uma vida com mais coragem e sentido. O nosso roteiro de hoje começa com um novo olhar sobre o que é vulnerabilidade. A partir daí, a gente vai desmascarar o mito do perfeccionismo e entender a diferença crucial entre vergonha e culpa. Depois, vamos sair da teoria e ir para a prática, vendo alguns hábitos para uma vida mais corajosa. E por fim, a gente junta todas as peças para montar a anatomia de uma vida plena. Então, vamos começar pelo conceito principal. Esta primeira parte já chega desafiando uma crença que está muito enraizada na gente. A ideia de que ser vulnerável é o mesmo que ser fraco. A pesquisa da Brené Brown parte de uma pergunta que todo mundo já se fez em algum momento. Ser vulnerável é um sinal de fraqueza? Socialmente, parece que a resposta é sim, né? A gente foi meio que treinado para ver a vulnerabilidade como um risco, algo que precisa ser evitado. Mas aqui vem a grande virada. A principal descoberta da Brené Brown vira essa ideia de ponta cabeça. Ela mostra que vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, é a nossa medida mais exata de coragem. É a coragem de se mostrar, mesmo sem saber qual vai ser o resultado. E olha, isso não é só uma opinião. É uma conclusão baseada em muitos, mas muitos dados. A pesquisa analisou mais de 13 mil histórias de pessoas ao longo de 12 anos. E o padrão era claro. As pessoas que se sentiam mais realizadas e conectadas eram justamente aquelas que abraçavam a própria vulnerabilidade. Bom, isso nos leva direto para a segunda sessão. Se vulnerabilidade é coragem, por que a gente foge tanto dela? A resposta, muitas vezes, está no perfeccionismo. Ele funciona como uma armadura bem pesada que a gente usa para se proteger do julgamento dos outros. A pesquisa redefine o que é o perfeccionismo de um jeito fundamental. Não se trata de querer fazer o melhor, de ter padrões altos. No fundo, o perfeccionismo é um escudo movido pelo medo. O medo de não ser bom o bastante, o medo de ser julgado e de ser rejeitado. Em total contraste com isso, a pesquisa encontrou um grupo de pessoas que vivem o que ela chama de coração pleno. E elas têm 3 práticas em comum. Cultivam a autenticidade, ou seja, deixam de lado a preocupação com o que deveriam ser. Praticam a autocompaixão, em vez de ficarem se criticando. E cultivam a conexão, porque sabem que merecem amor e pertencimento. Então, o ponto-chave é o seguinte. Quando a gente usa o perfeccionismo para fugir da vulnerabilidade, a gente acaba sufocando as experiências que mais dão sentido à vida. É na vulnerabilidade que nascem a alegria, a criatividade, o sentimento de pertencer, a mudança. Sem ela, é como se a vida ficasse anestesiada, sabe? Meio sem cor. O perfeccionismo costuma ser alimentado por uma emoção muito poderosa. E para a gente entender essa emoção, precisamos fazer uma distinção que é central na pesquisa, a diferença entre vergonha e culpa. E essa diferença é gigantesca. A culpa foca no comportamento. É aquele pensamento, puxa, eu fiz algo ruim. Isso pode ser bom porque leva a gente a querer mudar. Agora, a vergonha ataca quem a gente é. É aquela crença que paralisa, eu sou ruim. E é por isso que ela é tão destrutiva. Por isso, desenvolver resiliência à vergonha é essencial. A pesquisa da Brené Brown identificou 4 passos bem práticos para isso. Primeiro, reconhecer o que dispara o sentimento de vergonha na gente. Segundo, praticar pedir ajuda, conversar com pessoas de confiança. Terceiro, falar sobre o que está acontecendo. E quarto, cultivar a empatia com a gente mesmo. Entender que errar faz parte do ser humano. Ok, com tudo isso em mente, como é que a gente traduz isso em ações no dia a dia? É o que vamos ver agora. Esta sessão é sobre os hábitos diários para viver de um jeito mais corajoso e pleno. A Brené Brown descreve vários pilares para uma vida de coração pleno. A gente já falou de autenticidade e autocompaixão. Outros pilares importantes são cultivar um espírito resiliente, ou seja, aceitar que a vida tem seus desafios e, muito importante, cultivar ativamente a gratidão e a alegria. E para isso existe uma técnica muito poderosa que é a prática da gratidão específica. A ideia é identificar todos os dias 3 coisas específicas pelas quais a gente é grato. O segredo está na especificidade. Não é só pela minha família, mas sim um momento concreto, tipo, pelo abraço que meu filho me deu hoje de manhã. Escrever isso no papel ajuda a fixar a prática, porque segundo a pesquisa, a alegria não é só um sentimento que aparece do nada, é uma prática.
Chegamos na nossa sessão final, onde vamos juntar todos esses conceitos. Afinal de contas, qual é a anatomia de uma vida plena de acordo com essa pesquisa? E aqui vem uma das ideias mais revolucionárias, eu diria. A gente não consegue escolher quais emoções sentir. Quando a gente tenta anestesiar os sentimentos difíceis, como a dor, o medo, a tristeza, a gente sem querer acaba anestesiando também as emoções boas, como a alegria, a gratidão e a felicidade. Uma vida plena exige sentir o pacote completo. A coragem, então, pode ser dividida em 4 elementos essenciais. É uma combinação de ser vulnerável, de praticar a compaixão com a gente mesmo e com os outros, de construir conexões verdadeiras e de desenvolver resiliência à vergonha, para que ela não nos controle. E tudo isso nos leva à tese central, que pode ser resumida de forma bem elegante nesta fórmula. Abraçar a vulnerabilidade não é uma fraqueza que a gente tem que superar, mas sim o próprio caminho para a coragem. E a prática da coragem, dia após dia, que nos leva a uma vida plena e com mais significativo. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente refletir. Em que áreas da vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou no nosso próprio crescimento, abraçar a imperfeição e praticar a coragem de ser vulnerável poderia gerar a maior transformação? A pesquisa sugere que encontrar a resposta para essa pergunta é a chave para uma vida mais autêntica e conectada.